Imagine você na sala dos recursos humanos do céu, analisando currículos de quem vão ser os chamados. Nesta semana, nós vamos falar sobre o perfil de quem é chamado por Deus. Se ajeita na cadeira, prepara o seu café, o seu tererê e vamos embora, que hoje é dia de parola. Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora! Hoje é dia de parola! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma roda de parola inédita, parola de número 176, a terceira dentro do tema chamado. E nessa semana a nossa escalação está montada com Mente Brilhante, Decano e 04, enquanto o nosso oráculo participa das suas programações pastorais. Grande abraço, oráculo. E aí, Mente Brilhante. E aí, 04, como é que vocês estão? Estamos muito bem, né? Hoje, como diz o apóstolo Paulo, Gálatas, dizendo que para a liberdade é que Cristo nos chamou, o que significa dizer que poderemos utilizar várias versões da Bíblia sem sermos de forma alguma aí refutados, né? Então, hoje é um dia de liberdade entre nós. E aí, Xan? Não, mas tá tudo tranquilo, graças a Deus. E hoje já até preparei a King James, que eu sei que o pastor Paulo não gosta, mas já deixei ela aberta aqui, porque aí eu não ofendo ninguém, né? Show de bola. O importante é que nós vamos ter aqui o nosso mestre Mente Brilhante sacando os seus vernáculos em grego. Quem tem palavra em grego e hebraico, levanta a mão aí. É óbvio, tá aqui, ó, isso aí. Ô, nós vamos fazer no segundo bloco, ou talvez no finalzinho desse primeiro bloco aqui. Eu estava aqui antes de gravar a parola, conversando com a Priscila, tricotando com ela. E toda vez que vai começar, antes de uma parola ser gravada, eu sento com ela aqui em casa e falo assim, amor, vamos confrontar aqui o que eu tenho de ideia, o que você tem de ideia. E ela me ajuda muito sempre, toda semana. E uma coisa que eu comecei a conversar com ela aqui foi sobre aquele famoso versículo de Mateus 22, que ele vai falar assim, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Esse versículo aqui nós vamos ter que, em algum momento, não sei onde é que nós vamos encaixar isso, mas em algum momento nós vamos ter que destrinchar esse versículo aqui e quebrar essa vaca sagrada, porque muita gente cita esse versículo, mas não consegue explicar o que está por trás da diferença entre você ser um chamado e você ser um escolhido. Mas antes, nesse primeiro bloco aqui, eu fiz a brincadeira da antessala dos recursos humanos, né? O nosso famoso recrutamento e seleção. E essa brincadeira é para ficar de forma mais lúdica, só para a gente imaginar. Porque nessa semana aqui nós vamos falar sobre quem são os chamados. Né? Falamos nas primeiras semanas sobre o que é chamado, depois como entender o seu chamado, como pesquisar, se a gente deve esperar, se a gente deve procurar, se a gente espera caminhando, enfim. Se você não assistiu a parola passada, está aqui o nosso desafio para você voltar na semana passada, porque vai abrir seu entendimento para muita coisa. Mas nessa semana aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre o perfil daquele que é chamado por Deus. E aí eu estava aqui fazendo a minha lista, né? Porque é interessante que a Bíblia traz para a gente algumas listas, né? De características para alguns tipos de chamado. Vou dar um exemplo aqui, né? Que ele fala assim, aquele que almeja o episcopado, né, excelente coisa almeja, que seja homem de uma só mulher, que seja uma pessoa hospitaleira, não dada ao vinho, aquela coisa toda. Quando você vai encontrar em Atos a lista daqueles que deveriam ser chamados de diáconos, né? Vai falar assim, homens fiéis, cheios do Espírito, enfim. Tem várias relações de características que nós vamos encontrar nessas listagens. Inclusive, eu estava assistindo semana passada um recorte do pastor Luciano Subirá, que ele fala a respeito exatamente disso. Ele fala assim, nessa lista de Paulo, por exemplo, sobre o episcopado, o apóstolo Paulo dá 16 características desse tipo de pessoa. Só que dessas 16 características, 15 são caráter
e uma somente é habilidade. O que me faz pensar, fazer nossa engenharia reversa aqui e tentar descobrir aonde que começa, né, exatamente essa lista de características, de atribuições. Eu não vou usar o termo habilidade, porque habilidade eu particularmente acho que não cabe de primeira mão, né? Isso é uma coisa que pode ser desenvolvida ao longo do processo, mas não é uma característica inicial, vamos dizer assim. Mas eu acho que o ponto de partida aqui é o caráter, né? Partindo do caráter, meninos, vamos passar aqui para o Will para começar. Como é que você enxerga, Will, essa descrição de cargo de um chamado de Deus? Você falando sobre Luciano Subirá aí, você está citando um vídeo de uma ministração dele, né? Que ele está citando um livro de Tony Cook chamado Qualificados. Esse livro, todo ministro deveria ler. Todo. Da mesma forma como Tony Cook também escreve um outro livro chamado Igreja Espectadora. Esses dois livros, ele, para aquele que almeja pelo episcopado, ele deve ler. Ele deve ler, deixar na sua cabeceira esses dois livros, porque, de fato, vai mostrar características do ministro, do que o ministro não deve fazer, do que o ministro deve fazer. E quando você vai falar de características do ministro, quando você vai falar do chamado, né, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você não vai ver uma rotulagem. Você vai pegar entre aspas, ministro, como foi Jonas, que ele foi chamado para um propósito e ele tinha uma atitude rebelde, né? Porque ele tinha um juízo exacerbado, ele era o que a gente poderia chamar no dia de hoje do profeta do caos. Mas você também vai pegar, por exemplo, um homem como João, né? O apóstolo do amor. E aí eu vou pegar esse gancho que você deu. Porque quando nós vamos pegar o início da trajetória de Tiago e João, Jesus os chama de filho do trovão, né? Você vai pegar Jesus formando e forjando o caráter dele. Eu gostei disso que você falou a respeito de que habilidade não é algo que nós temos, ou se a gente tem, a gente vai desenvolvendo. Então, ou seja, eu posso ter uma aptidão, uma habilidade, mas não necessariamente ela já está num estágio maduro. E se você pegar João e Tiago, né, João e Tiago é o mesmo que falam para Jesus, eu quero sentar do lado direito. A mãe dos dois fala assim, você tem que privilegiar os meus filhos, tal. E aí depois você vai ver na caminhada que justo os dois são aqueles que vão desenvolver um chamado importante, né? E que isso vai me dizer, e aí pegando o ponto que você citou sobre Luciano Subirá, que Paulo, escrevendo ao Timóteo, ele vai trazer exatamente quais são as características desse ministro. E eu sei que você citou esse vídeo do Luciano Subirá, e ele fala, né, que das 16 características, 15 fala sobre caráter e uma sobre habilidade de pregar. E aí a gente podia fazer até uma brincadeira aqui, que pregar até martelo prega. Então, qualquer um pode pregar. Aliás, o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Filipenses, ele diz assim, olha, existem pessoas que estão pregando por vanglória, por ciúmes, por querer algo acontecendo, né? E outros estão pregando porque, de fato, há uma disposição do coração. Então, quando nós vamos olhar para a questão do chamado, nós temos que lembrar alguns textos da palavra, né? Quando, do ponto de vista escatológico, nós estaremos diante do tribunal de Cristo, e ali, tudo aquilo que nós fizermos vai ser pesado. Agora, a Bíblia vai nos dizer, a Bíblia vai nos mostrar que um ministério que ele é frutífero não é um ministério que flui apenas e tão somente nos dons, mas vai ser aquele cujo ministro ele tem a manifestação do fruto do Espírito, né?
Então, se eu posso dizer qual é a característica marcante de um ministro, do chamado de um ministro, é aquele que está disposto, está inclinado para que o fruto do Espírito dele seja manifestado. Que ele esteja sujeito a passar pelo tratamento de Cristo. Assim como o apóstolo João diz, assim como Cristo andou, nós devemos andar, né? É aquele que tem um espírito ensinável, é aquele que está disposto a ser corrigido, né? Eu acho que tem um texto maravilhoso. Imagina você, Pedro, ele anda com Jesus por 3 anos e meio. 3 anos e meio passaram, Jesus morre, ele é ressuscitado, ele não está mais conosco, nós já estamos lá em Atos, capítulo 2, é o derramar do Espírito Santo. Atos, capítulo 3, há a manifestação do dom de curar. Atos, capítulo 4, você começa a ver a igreja crescendo. Quando você vai para Atos, capítulo 9, aparece no cenário um assassino chamado Saulo. E ele cai do seu cavalo, né? A Bíblia não mostra que tem um cavalo, mas ele cai ali. E aí Deus fala, através do Espírito, através de Jesus, falando só importa que ele sofra, né? E aí é algo interessante que acontece, porque esse que aspirava morte, né? Ou seja, existe uma influência sobre ele nesse sentido, ele agora ele fica 14 anos aguardando e experimentando tudo aquilo que Deus iria fazer na vida dele. Ele está ali sendo alimentado, recebendo da porção de Deus. E aí chega em Gálatas, né? Nós vamos ver a palavra dizendo que Paulo ele resistiu à face a Pedro. Olha que interessante, aquele que se dizia, eu sou um abortivo, eu não deveria, eu não sou digno de estar aqui, Paulo dizendo, ele resiste Pedro. Por quê? Porque Pedro gostava de fazer moral. Pedro gostava de, eu sou um adiante, né? E aí nós vamos ver exatamente o quê? Qual que é o caráter de Paulo? Qual que é o caráter de Pedro? Paulo chega a ponto de dizer o quê? Eu esmurro a minha carne para que, tendo eu pregado a muitos, não seja eu desqualificado. Veja, ou seja, ele está falando o seguinte, olha, eu posso ter pregado muito, eu posso ter manifestado muitos sinais, eu posso ter manifestado todos os dons, mas ainda assim eu posso ser desqualificado. E aí ele fala, então eu esmurro meu corpo. Então eu tenho que submeter-me, eu tenho que me sujeitar. Então, se eu puder falar um resumo aqui, Paulo escrevendo a Timóteo, ele dá uma lista lá em 1 Timóteo capítulo 3, ele vai dar toda a lista, que é o Luciano Subirá mencionou. Só que Paulo está falando o seguinte, eu submeto a minha carne. Eu me sujeito. Então, eu tenho que ter muito claro diante de mim que não adianta eu apenas ter o chamado, não adianta eu apenas ter uma grande performance num púlpito, não adianta eu ter uma grande performance no meu ministério, não necessariamente no meu púlpito. A questão é, será que eu estou sendo qualificado? Será que diante dos olhos de Deus eu sou uma pessoa aprovada? Eu lembro, e aí eu vou passar para o Xandão, certa vez, quando eu ainda congregava na Plenitude, o Rodrigo, eu não sei se ainda ele fala isso, mas o Rodrigo, se eu pudesse tatuá-lo, ou classificá-lo, ou dar um versículo que marca o Rodrigo, era um texto, pastor Rodrigo, estou falando, é um texto que fala que o obreiro ele tem que saber manusear bem a palavra. Eu não sei se ele ecoa ainda isso, Xandão, mas eu me lembro que, pelo menos, uma vez no mês eu ouvi ele falar desse texto, né? Então ele fala do obreiro que ele sabe manusear a palavra, ou seja, o obreiro aprovado, o ministro aprovado é aquele que, de fato e de verdade, ele vai manifestar a palavra no seu caráter, no seu trato com as pessoas. Por isso que Paulo, ele fala, eu esmurro meu corpo.
Então, o chamado, eu posso ser um homem que flui nos dons, eu posso ser um homem que tem uma grande eloquência, eu posso ter um excelente conhecimento da palavra, mas eu posso estar falhando no manusear bem a palavra, como diz Paulo. Eu posso estar desqualificado, né? Ou seja, a minha eloquência, o meu fluir, aliás, não sou eu quem flui em mim, eu só sou o canudinho da Coca-Cola. Então, esse nível de consciência, é verdade, eu só sou o canudinho da Coca-Cola. O dia que você achar que você é a Coca-Cola, meu amigo, aí azedou o pé do frango, entendeu? Aí é esse o ponto. Então, eu tenho que ter esse nível de consciência. E nesse nível de consciência eu tenho um costume, quando eu estou ministrando num púlpito, geralmente eu tenho alguma pessoa que é da secretaria doutrinária na nossa igreja. Eu acabo de ministrar, eu desço e pergunto: há alguma correção? Falei alguma coisa que não está alinhada? Né? Isso é tão importante, isso é segurança para nós. Então, dentro desse contexto todo, Arthur, eu tenho para mim que a pergunta que nós temos que fazer é: será que eu estou qualificado ou estou desqualificado à luz da palavra? Será que eu estou me submetendo? Será que eu sou um obreiro que sei manusear muito bem a palavra? E saber manusear bem a palavra não é saber João capítulo 3, verso 16, tá aqui, não é isso, né? Então, para mim, eu acho que isso é uma característica marcante. É alguém que é submisso, alguém que é sujeito, é alguém que se coloca de fato e de verdade no serviço. Amém, amém. Eu creio que o caráter, ele é até uma exigência de Deus, porque a gente está pensando em santidade, né? Quando a gente fala de caráter, é um caráter segundo os exemplos, ou aquilo que Deus coloca como parâmetro para nós. Né? Se a gente for pensar, por exemplo, no chamado de Isaías, Deus poderia ter, se fosse de qualquer maneira, não era necessário aquela experiência. Tanto é que ele a primeira coisa que Isaías percebe é a santidade de Deus, e aí ele vê o quão pecador ele era. E a gente entende que ali ele se tornou um outro homem, porque quando o anjo toca com a brasa no altar e diz: perdoados estão os seus pecados, então aí a partir daquele momento ele já é uma nova pessoa. Então a gente entende que o princípio de caráter, né, do chamado é o caráter, e ele deveria vir junto com a conversão. A gente vê as pessoas quando se convertem, né? Até hoje eu escuto alguns testemunhos assim, que alguém deu um troco a mais, aí a pessoa se sentiu incomodada e foi lá e devolveu o troco e tal. Então, mas aí era um incômodo que partiu do momento que a pessoa teve um encontro com Jesus. Porque se num outro momento seria: estou tendo uma grande vantagem aqui e segue o jogo, né? Então eu entendo que o caráter é uma exigência da parte de Deus para que nós possamos entrar no céu. Porque como é que vai vir o caráter? Vai vir com a leitura, vai vir com a aplicação daquilo que a gente aprende da palavra na nossa própria vida, né? Então, não é como o Will estava falando, não é conhecer a escritura, de saber onde está, pontuar, falar ponto e vírgula, autor, citar uma série de coisas, mas eu não aplico ela na minha vida, né? Então, para que a gente possa ser, né, chamado, ser comissionado por Deus, a gente vai passar por essas fases da conversão, de mudança de caráter dia após dia. Ninguém vai ficar extremamente santo, né, de uma hora para outra, com uma fé lá em cima. A gente entende que isso é construído com o passar do tempo, e nesse processo de construção também vem sendo construído o nosso chamado. Então, Paulo era um cara que conhecia muito, que lutava muito pelo judaísmo, e aí só que ele estava fazendo da maneira errada. Quando ele encontra com o Senhor, a Bíblia vai dizer que ele ficou um tempo orando, buscando a Deus para ele poder entender e para ele poder colocar isso em prática. E a gente sabe que de início as pessoas não acreditavam, porque até então a fama dele era outra.
até o ponto que começaram a ouvir e começaram a ver que ele realmente tinha mudado. Então, agora ele estava com caráter, vamos chamar de caráter cristão, caráter segundo é o caráter de Deus. Então, é necessário o caráter. A gente pode operar aparentemente o nosso chamado sem caráter? Podemos. É só a gente pensar em Saul. Saul foi rei durante 40 anos, mas ele não era um rei segundo o coração de Deus. Aí a gente vai pegar Davi, que mesmo errando, ele é conhecido até hoje como um rei segundo o coração do Senhor. E aí a gente vai olhar toda a descendência de Davi, sempre tem ele como referência. Mas por quê? Porque mesmo errando, ele reconhecia, ele ia lá aos pés do Senhor, colhendo os frutos do seu erro. Então a gente pode ver que as pessoas, olha, não, mas quem é mau caráter não permanece. Permanece 40 anos, Saul. A gente olha para aquelas pessoas que Jesus vai falar em Mateus 7, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome curamos enfermos, eles operaram, né? Mas o quê? Não tinha intimidade, não tinha um caráter, né? Segundo o coração de Deus, para que seu ministério fosse, além de frutífero, para que quando chegasse naquele dia ele pudesse ouvir: vinde benditos do meu Pai. Então a gente precisa entender que existe sim uma exigência da parte de Deus, que a gente tem um caráter para executar o chamado que nós temos em nossas vidas. Eu penso que junto com essa questão do caráter, a gente entende que é um ponto de partida, existem outras características que a gente pode destacar aqui, né? Como, por exemplo, um coração ensinável. Né? A gente vê pessoas sendo transformadas ao longo do processo, que se elas fossem duras demais nas suas convicções, vamos dizer assim, elas jamais teriam sido moldadas segundo a vontade de Deus. Então, para mim, eu acho que um coração ensinável também é algo que a gente pode deixar marcado aqui como uma característica, né? Eu estava aqui pensando, enquanto vocês falavam, na história de Noé. Noé foi um cara que foi chamado por Deus. Alguns vão dizer que foi chamado por Deus para construir a arca, mas na minha cabeça o chamamento de Noé é muito maior do que só construir uma arca, né? Tendo em vista que Noé não foi chamado porque ele era um engenheiro civil, né? O que o texto fala é que Noé era alguém que chamou a atenção de Deus pela sua integridade. Noé era um homem justo e bom. Então, eu acredito muito que essa questão do caráter, do coração ensinável, principalmente da questão da humildade, né, que passa por esse viés do coração ensinável, a humildade também nos coloca num lugar, e aí, engrossando o que o senhor falou, né, saber que nós somos só o canudinho, né, nós não somos a Coca-Cola. Muitas pessoas, elas se perdem no chamado ou acham que se tornam pessoas superiores porque têm um chamado, e perdem totalmente a convicção de quem elas são e o propósito de vida delas. Já saber que nós somos apenas instrumentos é uma convicção que a gente não pode abrir mão. Não importa se o processo vai demorar muito ou pouco, não importa. Esse sentimento de humildade eu acho que é importante. Mas tem uma última coisa que eu quero destacar aqui, para a gente refletir junto, meninos, que é algo que eu vejo assim, muitas nos nossos atendimentos aqui, a gente acaba escutando muito uma mesma frase, que é assim: Deus não fala comigo, ou eu não escuto a voz de Deus, né? E é interessante porque, puxando ainda um outro livro que eu li também do Luciano Subirá, que chama Voz de Muitas Águas, ele usa a ilustração das cataratas do Iguaçu, né? Quem já foi em Foz do Iguaçu, já esteve diante das cataratas, pode concordar comigo e saber que quando você está ali naquela passarela em frente às cataratas, você pode tentar conversar com a pessoa que está do seu lado, que você simplesmente não vai ouvir a voz dela, a não ser que ela grite muito alto. Por quê? Porque o som da água, ele preenche todo o ambiente, preenche todo o lugar, e tudo aquilo que você consegue escutar é o som da água. Porém, se você se afastar
500 metros das cataratas, ainda assim você vai ouvir as cataratas ao fundo. Eu, particularmente aqui em Curitiba, estou a 680 quilômetros das cataratas. Vocês devem estar a mais ou menos uns 1.000 quilômetros das cataratas. É impossível para a gente ouvir daqui as cataratas. Mas o fato de nós não a conseguirmos ouvir não significa que ela não esteja em pleno funcionamento. Isso não significa que ela perdeu a força dela. Isso não significa que alguém foi lá e fechou o registro das cataratas. Muito pelo contrário. Nós não estamos conseguindo ouvir, não porque ela perdeu a força dela, mas porque nós estamos distantes. Quanto mais nos aproximarmos das cataratas, de forma mais intensa, nós vamos escutar o som dela. E a mesma coisa é com Deus. Quanto mais próximos nós estivermos de Deus, mais clareza nós vamos ter a respeito da voz dele. E olha só que coisa interessante, né? Ser alguém chamado é ser alguém que ouve a voz de Deus. Porque se você não ouve a voz de Deus, você não é chamado para absolutamente nada, porque você não reconhece a voz do seu pastor. E em João 10 nós vamos ver Jesus falando assim: eu sou o bom pastor e as minhas ovelhas reconhecem a minha voz e me seguem. Saber discernir a voz do Senhor no meio desse mundo de ruído que nós estamos hoje, no meio dessa multidão de vozes, cada uma dando uma opinião diferente, né? Onde nós temos hoje uma grande área cinzenta, não é mais preto ou branco, né? Uma grande área cinzenta onde tudo é permitido, tudo é aceitável, tudo é politicamente correto. A gente entra por esse viés e, de fato, de verdade, a gente acaba não conseguindo mais identificar a voz do Senhor. Então eu quero, nesse primeiro bloco aqui, depois de tudo aquilo que o Cinho falou, depois de tudo aquilo que o Xandão falou, né, que tem um valor enorme e são grandes pontos de partida, a gente quer deixar para você aqui como um memorial, né, 3 características, então, de alguém que é chamado por Deus. Primeira característica é alguém que tem um caráter ilibado, é alguém que tem humildade e coração ensinável, e terceiro, é alguém que consegue discernir a voz do Senhor no meio da multidão. Então, se você conseguiu gravar essas 3 coisas, você já tem o ponto importante para a gente encerrar esse primeiro bloco aqui. Caráter intocável, um caráter profundo. O senhor está brincando aqui comigo sobre o ilibado. Bom, meninos, vamos fazer o seguinte, então, vamos encerrar esse primeiro bloco. A gente já deu aqui uma boa pincelada, então, sobre as principais características de alguém que é chamado por Deus, e nós vamos voltar no segundo bloco para falar um pouquinho mais a respeito do perfil de quem é chamado. Mas olha só, nessa semana aqui, aliás, na semana passada, né, nós lançamos o site dos paroleiros. É isso mesmo, nós estamos agora de casa nova, então corre, acessa lá o www.osparoleiros.com.br, lá você vai encontrar todos os 35 temas que nós já parolamos até hoje, ao longo desses 4 anos e meio de canal. Você vai encontrar lá o lançamento da editora Paroleiros, onde você vai encontrar alguns livros que nós já publicamos, outros que estão em fase final aí, e você também vai poder fazer a sua pré-inscrição para os 2 primeiros cursos da Escola Paroleira de Cursos Online, que está sendo um curso ministrado pelo Paulinho, outro sendo ministrado por mim. Você vai poder fazer lá a sua pré-inscrição, porque a partir de fevereiro o curso do Paulinho já vai estar disponível, e a partir de março o meu curso já vai estar disponível lá também. Então já corre lá para você ver o site novo dos paroleiros, e lá no site você vai encontrar um banner que está dizendo a seguinte coisa: nós somos parceiros da Amazon. É isso mesmo. De tanto Ilcinho fazer piada, você encontra lá na Amazon. Agora nós podemos falar com toda a convicção que os livros que nós vamos citar aqui nas parolas, eu vou colocar na descrição desse vídeo, e você vai poder comprar lá na Amazon a partir do link dos paroleiros, e fazendo isso você contribui para que o canal possa crescer, o canal possa investir, e é esse o nosso objetivo, que a gente possa crescer de forma que a palavra do Senhor alcance cada vez mais
lugares. Então, meninos, vamos fazer uma breve pausa aqui e a gente volta no bloco 2 com a continuação desse assunto. Um grande abraço, fiquem com Deus e até já. Tchau, tchau.